te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Provérbios capítulo 13. Nós estamos falando sobre a sabedoria, que Tiago lá no Novo Testamento diz que se pedimos a Deus, Ele nos dá liberalmente. Ele tem desejo em que sejamos filhos sábios. Então, que nós possamos, antes de pensar em pedir qualquer outra coisa, que façamos como Salomão e peçamos sabedoria a Deus para o nosso viver diário. E aqui Salomão nos dá em cada um desses capítulos instruções claras sobre como nós devemos agir e viver para que possamos agradar a Deus e abençoar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Sejam eles nossos familiares, sejam eles amigos, pessoas distantes, quem for, nós possamos então irradiar a luz do Senhor na vida dessas pessoas através de uma vida sábia, de palavras sábias, ações sábias, e assim então estarmos demonstrando, que o Senhor nosso Deus, Ele controla a nossa vida, Ele dirige a nossa vida, Ele nos instrui, nos orienta, e nós estamos dispostos e desejosos de fazer plenamente a sua vontade. Tá bom? Hoje, Provérbios, então, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do texto e também refletir sobre cada um dos versículos. Não se esqueça de compartilhar. Se você puder fazer isso agora, seria muito bom, tá? Para que mais pessoas estivessem junto conosco. Se não puder fazer, faça ao final. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like, seu joinha, assine o sininho, ativa o sininho, se inscreva se não é inscrito, então incentive outros para que possam fazer o mesmo. O livro de Provérbios, evidentemente, é um livro que fala sobre a questão da sabedoria, e muitos no passado não entenderam isso, e não seria diferente também nos dias de hoje, tá bom? Há muitas pessoas que talvez fiquem avessas àquilo que nós estamos falando aqui sobre algumas situações e segmentos da vida, principalmente no que diz respeito à moralidade, tá? Mas nós estamos seguindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e por isso prezamos em falar a verdade, falar aquilo que Deus deixou para nós, mesmo que muitos não se sintam confortáveis com isso. Mas o nosso desejo não é confortar ninguém, mas é ajudá-lo a realmente ser transformado para que a sua vida seja diferente, seja uma vida que possa trilhar os caminhos que Deus preparou para você, ok? E isso muitas vezes mexe, com o nosso brio, mexe com o nosso ego, e nós muitas vezes, como nós temos falado aqui, vamos falar mais uma vez, não queremos receber nenhuma espécie de instrução ou de repreensão, tá? Nós não desejamos isso, queremos continuar vivendo a nossa vida do nosso jeito, tá? E é por isso que Salomão começa mais uma vez a falar sobre a questão do filho sábio. Ele diz que o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então muitas vezes pessoas não querem ouvir nenhum tipo de repreensão. Elas escarnecem disso, zombam, elas se afastam daqueles que porventura queiram alertá-las a esse respeito. Mas o filho sábio, ele então atende à instrução do seu pai, e aqui no caso a instrução daquele que está como pai também, trazendo para cada um de vocês instrução daquilo que Salomão deixou para cada um de nós. Estamos a cada dia buscando seguir essas instruções segundo o que o Senhor nos ensina.
tá? Então a referência aqui ao filho sábio é a introdução a mais uma seleção de instruções paternas. O filho sábio, então, ouve a instrução do seu pai, mas diz que o escarnecedor zomba dela, né? Ele não recebe essa repreensão em hipótese alguma, antes ele se afasta e se rebela. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência, né? O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói, né? Então as palavras nunca são neutras, elas podem ser bênção ou maldição na vida das pessoas. Existem muitas pessoas que tropeçam na própria língua, né? Podemos usar esse exagero de dizer que algumas pessoas têm uma língua tão comprida, né, que eles tropeçam na própria língua. E quem controla a sua boca preserva a sua vida com toda certeza, mas quem fala demais, quem fala sem pensar, traz ruína para si mesmo e desgosto para aqueles que estão ao seu redor, né? Então a Bíblia diz que nós precisamos ser prontos a escutar, prontos a ouvir e tardios em falar. Então a ideia é de que você escute mais do que você fala, até para que quando falar, saiba o que falar. Então isso é importante. Como é que você tem controlado o seu falar? Como é que nós temos controlado o nosso falar, né? Então tomemos bastante cuidado com essa situação, né, que é tão recorrente na vida de muitas pessoas. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Então aqui ele já fala agora de uma outra situação, falando sobre o preguiçoso, que também já citamos anteriormente por algumas vezes. Então em todo o livro de Provérbios, algumas coisas serão repetitivas. Isso é monótono? Não, isso é bom para que nós possamos gravar aquilo que nós estamos ouvindo, né? E muito se gravava, evidentemente, pela repetição, pelo muito ouvir, é que se gravava aquilo que estava sendo dito. Então, mais uma vez, Salomão fala sobre o preguiçoso. Ele pode desejar coisas, mas ele nada consegue. Por quê? Porque ele fica paralisado, ele não vai atrás delas. Ele deseja essas coisas boas, mas ele não corre atrás delas, né? E aí, dessa forma, agindo dessa maneira, o seu estado é ainda mais deplorável, né? Demonstrando toda a sua preguiça, a sua negligência. Versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então a mentira precisa ser repudiada com toda a força, né? Ela é um câncer em qualquer relacionamento. E nada pertence a Deus a questão da mentira. Aliás, o pai da mentira é o diabo. Então o cristão não pode, em circunstância alguma, promover a mentira. E nem aplaudir os mentirosos. Nem se juntar ou manter, né, um relacionamento mais aproximado com os mentirosos, tá? O justo, ele odeia aquilo que é falso, aquilo que é errado. Então, tome bastante cuidado, principalmente nos dias de hoje, de não reproduzir aquilo que é uma mentira, aquilo que você não checou para saber se realmente o que está sendo dito é verdade, porque senão você será confundido com aqueles que são propagadores de mentiras. Então, muito cuidado com isso, porque hoje em dia, principalmente, isso está muito em voga, né? E as pessoas acabam, sem pensar, repassando coisas que elas não checaram e aí passando também por mentiroso, tá? E o ímpio, então, ele faz vergonha, tá? A mentira traz, com certeza, vergonha para aquele que a pratica, ok? Versículo 6. A justiça guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Então, viver de forma íntegra e honesta é um dos melhores seguros que nós podemos fazer na vida. A justiça guarda quem é correto no seu caminho, tá? Os que vivem em integridade têm paz de consciência e serão bem-aventurados por toda a eternidade. Isso pode ter certeza. Então, a justiça guarda aquele que é correto, aquele que é certo.
firme o seu coração nisso. Versículo 7, há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma, né? Talvez você até lembre de algumas pessoas assim, né? Alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas, tá? Então aqui ele fala sobre uma ambivalência das riquezas que é observada de uma forma muito perspicaz, né? Por Salomão aqui. Existe um ditado popular que diz que ninguém é mais pobre do que quem somente tem dinheiro, né? Ninguém é mais pobre do que quem somente tem dinheiro. Então, a alegria da vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. A palavra de Deus é clara em mostrar isso. Então, enquanto aos pobres falta a riqueza que dá segurança para os ricos, os pobres estão livres das ansiedades que a riqueza traz e a insegurança que traz para muitas pessoas ricas. E aqui, evidentemente, mais uma vez, não se está falando contra a riqueza, até mesmo porque Salomão foi um homem extremamente rico, mas ele fala, e a palavra de Deus também fala, sobre aqueles que amam as riquezas e as tornam os seus deuses, são ídolos para elas. Então, aí as coisas realmente se confundem e se perdem. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças, né? Então, justamente, essa questão fica bem evidente, né? Porque nós, então, os pobres não vão ouvir ameaça, porque eles não serão nunca levados por alguém, né? Ameaçados, porque eles não têm nada, então não serão tidos, né, como alvo para que realmente seja tirado algo dele, porque ele já não tem absolutamente nada. Tá? A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então ele fala sobre a questão dos justos agora, e os justos são aqueles que seguem as instruções da palavra de Deus, que seguem a Jesus, que é a luz do mundo. Então quem segue a Cristo não anda jamais em trevas, porque ele tem a luz do Senhor brilhando na sua vida, e brilha de uma forma muito fulgurante. Então, diferente disso, é a luz do perverso, que no momento de crise não terá onde abastecer sua luz, porque acabam andando no escuro e tropeçando, né? E não tem luz na sua lamparina, não pode fazer absolutamente nada. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, onde a soberba entra, com ela também chega a contenda, chega a intriga, chega a confusão. Os humildes buscam conselhos e sabem que na multidão de conselheiros está a sabedoria. A humildade é aquela que reconhece que por vezes a ideia do outro é mais correta e a segue esse novo caminho, segue essa nova orientação. Enquanto isso, o soberbo, né, mesmo estando errado e sabendo que está errado, ele se mantém irredutível. Ele se mantém no caminho do erro, porque ele não dá o braço a torcer em hipótese alguma. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Então, nós muitas vezes ouvimos, né, das pessoas com mais idade do que nós, que o que vem fácil vai fácil. Os melhores ganhos que nós podemos ter na vida são aqueles que nós nos empenhamos por conquistar, né? O trabalho muitas vezes pode ser penoso, árduo, difícil, mas o seu fruto, ele é certo, ele é garantido, ele é estável. Então isso é o que vale a pena, desculpe, na nossa vida, tá? A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança. Um homem sem esperança é um homem morto. A vida é feita de decisões. Não somos o que nós falamos, mas somos aquilo que nós fazemos. Então não é sábio deixar para depois o que nós podemos fazer e resolver no dia de hoje. Se você deixou algo importante para depois, mude isso agora. Mude essa realidade. Ninguém pode assumir o seu lugar para tomar decisões que só cabem a você tomar. Ninguém pode tomar as decisões por você. Você deve fazê-las.
e precisa tomar decisões sábias no seu viver diário. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. A pessoa que despreza os conselhos, ela traz sobre si destruição. A obediência é um caminho de bem-aventurança, a rebeldia é um caminho de morte. Uma pessoa é livre quando obedece aos mandamentos e não quando desobedece. A liberdade vem quando você é obediente. O pecado é que aprisiona as pessoas. Então, escute o conselho do sábio, siga os conselhos de Deus que estão na sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, e você vai colher frutos que são preciosos, frutos eternos. Pode ter certeza disso. Versículo 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então, bom senso também pode significar boa inteligência. Quem importa essa característica, ele não proclama os seus próprios feitos, não faz propaganda das suas obras. A boa inteligência consegue favor, porque segue as pegadas da humildade. Então você não precisa se exaltar, ou exaltar a si mesmo. O Senhor mesmo fará isso por você. E aí sim, valerá a pena ser exaltado pelo próprio Deus. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, conhecimento é um bem que ninguém pode roubar, ele vale mais do que ouro. O prudente não é somente aquele que tem conhecimento, mas quem procede com o conhecimento, que utiliza esse conhecimento, que sabe usar esse conhecimento. Ser sábio é aplicar o conhecimento corretamente, não bastando somente saber, mas colocando em prática aquilo que sabe, aquilo que conhece. Isso é ato de sabedoria, por isso a palavra de Deus ela deixa clara que não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Ouvir, 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 não praticar, de nada tem significado. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, o mau mensageiro é aquele que transporta mensagens de morte e não de vida. Então, é um agente das trevas e não da luz, e suas características são completamente diferentes do mensageiro fiel, do mensageiro que é íntegro no seu caráter, zeloso com aquilo que ele fala, com aquilo que faz. Então, o embaixador fiel, ele leva esperança por onde passa. É saúde. Espalha o perfume de Cristo. Leva a saúde física e espiritual por onde ele passa, porque a sua vida e as suas palavras transmitem exatamente isso. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, quem despreza a disciplina é insensato e vai caminhar pela estrada da pobreza e da desonra com toda certeza. Já o que tem humildade para aprender, e tem um coração quebrantado para ser repreendido, é colocado no lugar de honra. É o que diz o texto. E é o que nós sabemos que é certo se fazer. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Afastar-se do mal é o que todos nós fazemos, mas para o insensato isso é loucura. Então os sonhos estão intimamente ligados com a vida. Quem desistiu de sonhar também desistiu de viver. Então, sonhos realizados, anseios satisfeitos e desejos cumpridos, eles alegram a nossa alma, com toda certeza. Então, não desista dos seus sonhos, mas conte com Deus para poder realizar cada um deles. Aparte-se daquilo que é errado. Deseje realmente fazer a vontade do Senhor. E você vai se deleitar nele e vai alcançar vitórias também com ele. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, existe também um ditado que diz o quê? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
né? O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, ou seja, não só aos filhos, mas também aos netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, né? O pecador acaba perdendo tudo e o justo acaba saindo, né? Ganhando tudo aquilo que pertenceria ao ímpio. Então as suas amizades dizem muito sobre você. Se nós andarmos com pessoas íntegras, honestas e piedosas, nós vamos refletir também esse caráter em nossas vidas e seremos bem-aventurados, seremos felizes, como diz o texto. Porém, quando nos unimos com pessoas más, pessoas perversas, né? Pessoas pecadoras, desagradáveis, pervertidas, cheias de luxúria, é provável que essas atitudes comecem a ser incorporadas na sua própria vida. Então, bastante cuidado, porque você pode estar sendo levado sem perceber para um caminho sem volta. O pobre, o suco da terra, tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta do juízo. Então, nós encontramos aqui nesse versículo uma resposta parcial para o problema da miséria do mundo. A pobreza, né? E essa pobreza não é resultado de indolência, de preguiça, mas é de injustiça. Então, pessoas honradas e trabalhadoras, por vezes, não irão usufruir do resultado do seu trabalho por culpa da injustiça que paira no mundo todo, né? Então, nós precisamos acabar com as injustiças, né, que constantemente estão caminhando conosco e tentando nos atropelar. É preciso acabar com a corrupção, e ela se instala cada vez mais e parece cada vez mais difícil de exterminar com a corrupção, principalmente olhando para o nosso país, né? Outros países, cada um tem o seu problema, nosso problema é aqui. E parece que essa questão da corrupção é um mal intrínseco, é um mal crônico e que não acaba nunca, né? E nós então temos que lidar com isso. E cobrarmos sim, né, a questão de justiça, de lisura em tudo que acontece e se faz, mas também é preciso dar exemplo. Não basta exigir dos outros que sejam boas pessoas e que sejam honestos, que não sejam corruptos, quando você é corrupto naquilo que faz, tá? Então isso é importante. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Aqui mais uma vez vai uma situação, né, que as pessoas talvez não entendam. A disciplina não deve ser vista como punição ou como castigo, mas como um ato de amor. O pai que ama o seu filho disciplina o seu filho. Ele não maltrata o seu filho, ele não tortura o seu filho, ele não machuca o seu filho, mas da forma certa, da forma correta, ele disciplina, né? Ensina a andar no caminho certo, no caminho correto. E pessoas e mais pessoas nós encontramos ao longo do tempo que assim agiram e são pessoas honestas e são pessoas que amam seus pais. Então é dever dos pais ensinarem os seus filhos, né? Essa carga, então, não é responsabilidade de nenhum educador, é responsabilidade de pai e de mãe. Então, disciplinar em amor é a melhor maneira de guiar um filho para a vida, de criá-lo para a vida, com toda certeza, tá? O justo come até saciar a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade, tá? Então, o que satisfaz, né, a nossa alma? Os prazeres dessa vida, as riquezas, né? Elas são incapazes de matarem a fome do nosso interior, tá? Agora, os justos podem ter, por vezes, somente o pão na sua mesa, mas vão encontrar satisfação e vão saciar-se, né, com as bênçãos do Senhor, com toda certeza, tá? Porque tem um Senhor maravilhoso, um Senhor que cuida de cada um deles e que deixou bem claro na sua palavra que nunca deixaria faltar nada aos seus filhos. Nós não teremos o que queremos, mas nós teremos o que precisamos. O Senhor nunca disse que iria satisfazer os nossos desejos. Ele não é gênio da lâmpada para isso. Mas ele disse que sempre iria suprir as nossas necessidades. E isso ele cumpre fielmente.
né? Nós podemos ser prova viva disso, né? Você e eu, do cuidado de Deus na nossa vida, com toda certeza, tá bom? Então isso é muito importante. Então, os ímpios, mesmo que sentados em frente a um banquete, estarão sempre cobertos de insatisfação, porque eles nunca estão satisfeitos com o que têm, sempre vão querer mais. Mas já visto o que nós temos falado sobre a questão da corrupção. As pessoas já têm tanto, mas elas querem mais ainda. Elas não se saciam, né? Tem milhões, mas elas querem mais, né? Nunca estão satisfeitas com o que têm. Poderíamos pensar em algumas pessoas que têm alguns milhões na sua conta, né? Que nós viveríamos sossegados para o resto da nossa vida, e talvez até mesmo os nossos sucessores, mas essas pessoas não, elas nunca se satisfazem. Elas querem mais e mais, e não estão pensando nos outros, nem na própria família, pensam só em si mesmos, né? São avarentos. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso e buscarmos realmente no Senhor a satisfação para os nossos anseios e as nossas necessidades, tá? Ele diz que satisfaz todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. Lembre-se sempre disso, tá? Gênio da lâmpada, isso aí é uma historinha para criança dormir. Isso não existe. Então, muito cuidado com essas questões. Viva com os pés no chão, viva a realidade, viva realmente buscando direção, sabedoria e orientação do Senhor na sua vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, vamos dar continuidade, então, em Provérbios capítulo 14, tá bom? Dando continuidade, então, a essas diversas orientações, né, que Salomão nos traz em cada um dos seus capítulos, tá bom? E as repetições serão importantes para que nós possamos guardar de uma forma ainda maior esses conselhos, e que, quando são repetitivos, são justamente demonstrando o grande valor e importância que eles têm para a nossa vida, tá bom? Pai, nós agradecemos por essa manhã, esse tempo juntos, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para o viver hoje, viver a cada dia, e, ó Deus, olhando cada uma dessas instruções com bastante carinho, para que possamos, ó Deus, trazê-las para a nossa vida, viver e não somente saber que aquilo que o Senhor deseja, mas buscarmos praticar, para que, ó Deus, as pessoas vejam a Cristo em cada um de nós. Oramos assim, desejosos de fazer a tua vontade e pedindo por cada vida, cada coração que está conosco, que estará ainda vendo esse vídeo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com o livro de Provérbios, agora no seu capítulo 14. Tá bom? Até amanhã e Deus o abençoe. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te